Muito bem, então, meus amigos, como nós estávamos programando, na noite de hoje nós vamos ter um estudo mais breve, porque também teremos, logo após, a prática do treinamento do exercício da mediunidade, mas o capítulo que nós vamos trabalhar hoje é um capítulo do interesse de todos, porque ele é algo básico, que, de certa maneira, poderá nos servir para a vida toda. Mas, como aprendizes da doutrina espírita, nós temos aí algo para vermos bem, para nos situarmos melhor até em relação à realidade do mundo e do universo. Porque esse tema, a partir da página número 43, a primeira apostila de estudo da mediunidade proposto pela Federação Espírita Brasileira, vai tratar sobre espírito, matéria e fluidos. A princípio, nós todos temos essas noções, mas é válido que nós acompanhemos detidamente algumas reflexões sobre isto, especialmente aquelas, mas não só, que foram trazidas à tona pelo próprio codificador Allan Kardec e pelos espíritos da codificação naquela mesma época. Então, vamos juntos? Reparem, em O Livro dos Espíritos, na pergunta ou questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, esta é uma afirmativa muito importante para nós, porque nós já aprendemos que a vida humana no planeta Terra, ela existe em duas grandes realidades. Ora, quando nós estamos reencarnados, portanto, no plano físico, não é? Tendo tomado como que um novo corpo físico quando do nosso renascimento, ou quando nós estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, nós estamos lá do outro lado, que nem é tão distante assim e que pode ser exatamente aqui ao lado de cada um de vocês. Então, é importante nós nos lembrarmos de uma afirmativa de Emmanuel no livro Roteiro, quando ele cita uma espécie de uma estatística, no sentido de que nós somos hoje 20 bilhões de humanos na Terra. Aproximadamente, claro, não é? Então, na estatística atual, nós temos 7,8 bilhões de encarnados, o que aproximadamente significa dizer que, do outro lado, nós temos um contingente um pouco maior, aproximadamente 12,2 bilhões de desencarnados. Estamos nos referindo à condição humana, mas lembrando que nós temos outras condições chamadas subhumanas e que têm a ver com a vida, desde os elementos mais simples, unicelulares, até os animais que são mais próximos na hierarquia das espécies, que são os macacoides, os símios, e que possuem também um equivalente de princípio espiritual. E tudo isso importa, porque todos estes seres estão evoluindo. Então, vale a pena nós nos lembrarmos de que nesta afirmativa do Livro dos Espíritos, ela é um alerta para nós. Porque os espíritos dizerem que, de ordinário, são os desencarnados que dirigem os encarnados, é algo para nós meditarmos, lembrando que nós todos somos independentes, mas nós todos também estamos como que, de alguma forma, vinculados uns aos outros, e dependendo
da condição mental dos desencarnados e da condição mental dos encarnados, há todo um entrelaçamento, uma ressonância, há toda uma influência, especialmente dos desencarnados, que habitualmente não são vistos pelos encarnados, no dia a dia das nossas vidas. Então, assim como existem espíritos superiores que nos influenciam para o bem, para a proteção, nos guiando para as escolhas melhores no dia a dia, como a Terra é um mundo muito atrasado, chamado de provas e expiações, nós também temos que reconhecer a questão da influência de espíritos, vamos dizer, com dificuldades morais, procurando criar, a partir da sua sintonia com aqueles que não os vemos de modo regular, não é? Influências no sentido negativo. Um dia nós vamos ver isso tudo com mais calma, mas é importante lembrar que nós estamos todos muito entrelaçados e que, dependendo dos padrões mentais do pessoal do outro lado e dos nossos, as coisas acabam se ligando mais, a ponto de nós vermos uma resposta, como da pergunta 459, sobre quem mais influencia quem. Isso não quer dizer que nós não influenciemos os desencarnados. Os processos são recíprocos, mas nós temos que cuidar muito nas nossas escolhas, claro, nas nossas atitudes, porque muitas vezes o que nós falamos, o que nós utilizamos nos relacionamentos humanos, podem e costumam estar, tanto no dia a dia da vida familiar, da vida em sociedade, nas instituições, nas ruas e nos espíritos, no sentido de uma ação que é invisível nas nossas vidas. E, frequentemente, são essas ações que podem levar a dificuldades adicionais na vida cotidiana das pessoas. Lembrando que isto é usual. Então, nós precisamos, como Jesus dizia, a lembrança dele, sugerindo aos apóstolos que orassem e vigiassem, porque eles estariam, tanto quanto nós também estamos, à mercê de influências ocultas dos espíritos desencarnados. Resta saber com quem, com quais espíritos nós interagimos no dia a dia. Mas vamos voltar para a questão que nos interessa mais agora. Seguindo a apostila, os autores dizem: resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Isso, claro, se prende às atividades mediúnicas na casa espírita. Isso se relaciona ao desenvolvimento da mediunidade que nós estamos, até no próprio grupo aqui, procurando trabalhar nas segundas-feiras, mas isso pode se ampliar para a vida, no dia a dia de todo mundo, não é? Então, reparem, a partir agora da questão número 27 de O Livro dos Espíritos, nós vamos entrar no tema. Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Na mesma pergunta, ele vai ampliar a resposta, ele vai falar de dois outros elementos. Então, se nós queremos ter uma ideia simples, e quanto mais simples também melhor, sobre a realidade do universo, o que existe? Espírito, matéria, Deus e o fluido cósmico universal. Então, é sobre isto que nós vamos estudar um pouquinho na noite de hoje. Então,
ele vai adiante dizendo, assim, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Falta incluir o fluido cósmico universal, que nós vamos ver também. Importa considerar, nos diz a apostila, que a individualidade denominada espírito, reparem agora com a letra E maiúscula, representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de espírito. Então, quando nós usamos a letra minúscula, nós estamos falando de espírito de um modo geral, como um dos elementos do universo. Mas quando nós estamos nos referindo a pessoas, a seres humanos, espíritos encarnados ou desencarnados especificamente, nós devemos utilizar a letra E maiúscula. E ele segue. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial, denominado fluido universal. Ele também é chamado fluido primordial, também chamado fluido cósmico universal. Então, vale a pena nós nos lembrarmos de algumas considerações para nos situarmos melhor. Quando nós fizemos a leitura do livro Nosso Lar, nós vimos questões que nós não podíamos imaginar. Vimos André Luiz descrevendo uma cidade no mundo espiritual, uma cidade astral, como nós chamamos, vamos dizer. Não é? E ele descreve, inclusive, a ideia de que logo que ele deixa aquela situação mais difícil que ele viveu nos primeiros anos, após a desencarnação dele, ele vai para um hospital. O hospital é uma estrutura. E o hospital é uma estrutura dentro de uma maior, que é a colônia. E ele descreveu inúmeros aspectos da colônia ao longo do livro, não é? Como descreveu até de outras cidades e colônias diferentes, portanto, no decorrer da sua obra revelatória sobre a vida no mundo espiritual. Então, quando nós pensamos, quando estamos encarnados, pensamos em matéria, nós pensamos em coisas que, em geral, são coisas que nós podemos segurar, são coisas que nós podemos tocar, que nós enxergamos com muita facilidade. E, em geral, são coisas estruturadas, mas nem sempre. Então, nós pensamos numa cadeira, numa mesa, num copo com água. Tanto o copo como a água são elementos materiais, não é verdade? Mas se nós pensarmos, abrindo um pouco mais a nossa reflexão, nós também precisamos considerar algo interessante e é definitivo. O mundo espiritual, que para nós é, a não ser para os médiuns, imperscrutável, ele também é material. Ele é semimaterial. Tanto é que os nossos olhos comuns não os enxergam. Mas não é porque os nossos olhos, a nossa retina humana de encarnados, não alcança bem, que isso não exista. Tanto é que não só existe uma realidade do mundo espiritual no entorno de tudo na Terra, que é estruturado. E tudo que é estruturado é composto de moléculas, de átomos, e, na verdade, então, moléculas e átomos são elementos materiais, de matéria sutil, de matéria quintessenciada, de matéria impalpável e invisível, às vezes, ou, na maioria dos casos, para nós reencarnados na Terra. Mas não é porque nós não podemos depreendê-la que ela não existe. Então, existe matéria no mundo espiritual. Essa é uma ideia para nós. Para nós termos uma ideia adiante desta primeira, vale lembrar que
todo o universo conhecido, todos os conglomerados de galáxias identificados até hoje, se eu juntar isto tudo, eu tenho apenas 3,5% do universo. Então, existem livros espíritas que nos ensinam sobre mundos fluídicos, compondo todo este magnífico restante da vida divina, da criação de Deus. E são aspectos que talvez nós só possamos conhecer daqui a muito tempo, a não ser que nós possamos estudar isto, por exemplo, com Camille Flammarion. Flammarion foi meio que contemporâneo de Allan Kardec por alguns anos, e em vários dos seus livros que ele escreveu como alguém que era um dos mais importantes astrônomos da época, mas também médium, contando sobre as suas viagens astrais, ele revela isso tudo para nós. Mas, do ponto de vista de alcançarmos isto tudo, a ciência humana na Terra precisa avançar um pouquinho mais. Então, eu fiz o parênteses para nós não pensarmos que a matéria só existe do lado de cá. O que existe do lado de cá é a matéria mais densa, mas matéria também existe em toda parte. Então, guardemos isto um pouquinho conosco. Pois bem, já a matéria, como estávamos observando no texto, nas inúmeras formas existentes, tanto no plano físico como no mundo espiritual, tem origem no elemento primordial denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo esse adotado mais um livro da codificação, que é o último dos 5 da série mais conhecida, que é o livro A Gênese, de 1868. Reparem que existem coisas interessantes que eu vou comentar daqui a pouco, mas se eu for pelo caminho da ciência-mãe atual, que é a física, eu vou aprender que há aspectos do eletromagnetismo, aspectos da gravitação, o campo gravitacional, a gravidade, as forças nucleares fortes e as forças nucleares fracas. Então, com todo o avanço da física moderna, no último século, até hoje, o que nós sabemos do universo são 4 grandes forças, interações e campos, que foram os citados agora. Albert Einstein, durante quase 20 anos, ele trabalhou e dedicou os seus estudos a procurar como que um elemento primordial, uma força raiz. E desta interação, desta força e deste campo, derivariam estas 4 que estão sobejamente no universo divino inteiro, pelo menos quanto ao que nós conhecemos agora. Então, é curioso que Einstein, praticamente um século depois, ele vai intuir a ideia de buscar em suas pesquisas um elemento gerador de todos os outros elementos que seriam derivados deste primeiro. Ele chamou de campo primordial, o que possivelmente é o que na codificação nós vamos encontrar como fluido cósmico universal. E aqui uma observação que talvez seja apenas uma curiosidade, mas o termo fluido universal, fluido cósmico, não foi Allan Kardec, nem os espíritos propriamente que incluíram a expressão em O Livro dos Espíritos. Esta expressão já era conhecida, e quem trabalhou essa expressão por primeira vez foi
Mesmer, praticamente um século antes. Franz Anton Mesmer, que era médico de uma região bem ao sul da Alemanha, mas que viveu muito entre Viena, na Áustria, e Paris, na França, trabalhando a questão do magnetismo como um elemento terapêutico, né? E ele foi inicialmente muito combatido e depois as coisas evoluíram, e Allan Kardec usa isto para a codificação kardeciana, porque ele entendeu a relação entre algo que foi cunhado por Mesmer com aquilo que os espíritos estavam trazendo para ele colocar na codificação. Indo adiante, em síntese, espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito, agora com a letra E maiúscula, porque a inteligência é o seu atributo essencial, enquanto o princípio material presente no fluido universal é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontrados no universo, portanto, incluindo a matéria do mundo espiritual. Reparem, nós estamos falando como aprendizes. Nós que vivemos há muito tempo na Terra, que acompanhamos os estudos nas escolas, eventualmente na universidade, na ciência, mas nós somos num mundo muito ainda tímido em termos da grande ciência do universo, nos aproximando mais da vida divina. Muito bem, no item 1 dos 3 itens, vejam só, o espírito, como nós todos aqui, é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza, em ambos os planos de vida, até atingir a condição humana, dotada de razão e livre-arbítrio. Então, vale a pena aqui nós tecermos uns breves comentários. Um deles é a ideia de que nada impede de parte do nosso processo evolucionário espiritual ter acontecido em outros mundos, mais ou menos materiais, mais ou menos fluídicos. Por quê? Porque cada um vai estar, em cada período da sua jornada evolutiva, do princípio espiritual até alcançarmos a condição humana, não necessariamente nas condições que a Terra poderia e pode oferecer. Então, nós podemos fazer etapas desse desenvolvimento espiritual em mundos próprios para isto, mais ou menos fluídicos, mais ou menos materiais. Outra ideia é a ideia de que, nessa evolução do princípio espiritual, lembrando que os animais na própria Terra desenvolvem também, todos eles, o seu princípio espiritual, não quer dizer que nós tenhamos que ter todas as espécies animais e vegetais progredindo, fazendo esse desenvolvimento no mesmo mundo, seja ele a nossa Terra, seja ele um outro mundo qualquer. Então, vale a pena também esta lembrança. E a outra é a ideia de que algo que nós não vamos ver hoje, mas fica uma espécie de um convite. Existem espíritos que alcançaram a condição humana e que, uma vez humanizados, seres humanos, espíritos, evoluem sem nunca necessitarem de viver em mundos materiais como a Terra. Um dia vamos conversar sobre essa temática, porque a Terra não é um exemplo de mundo, não é uma referência para o universo, não é algo típico. Pelo contrário, o tipo de humanidade a nós é como um caso à parte.
no sentido de que nós somos muito imperfeitos e os espíritos que nos equivocamos muito perante as leis de Deus, nós aí sim temos que nascer em mundos materiais, como é o caso da Terra, e estarmos evoluindo tanto no mundo espiritual como no mundo material, nos revezando num entra e sai, sempre, claro, buscando o aperfeiçoamento espiritual e moral. Mas esse é um tema para nós vermos num outro momento. E aqui, quando ele diz que nós vamos, então, alcançando a condição humana dotada de razão e livre-arbítrio, qual é a ideia? O que distingue o ser humano, o espírito na condição humana dos demais, daqueles que estão numa espécie de retaguarda? A ideia de memória, uma outra aquisição que é a do pensamento contínuo, ao contrário dos animais que não têm esta habilidade, esta conquista, a ideia de razão, a ideia de consciência de si mesmos e de livre-arbítrio. Então, é um kit. Esse kit de características é algo que só os humanos possuem. Lembrando que isso já vem desde que nós nos tornamos humanos um dia, de que todos em qualquer lugar do universo tenham se tornado humanos um dia. Então, essa listinha do kit é bom que nós tenhamos em mente e lembremos de vez em quando dela. Então, seguindo assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Seguindo, os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual denominado mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aqui uma reflexão. A nossa essência é toda espiritual. A nossa verdadeira casa é o lado de lá. Isto aqui é sempre transitório. E, para espíritos da nossa condição, uma necessidade para fazermos o percurso evolutivo. Mas para espíritos de outras condições, não necessariamente. Eles tiveram que passar por etapas semelhantes a essas que nós estamos precisando conhecer, experimentar, buscando a evolução moral de que carecemos. Pois bem, vamos pensando a respeito. Na semana que vem, nós vamos poder ver com mais tempo as indagações, os questionamentos, as dúvidas eventuais que vocês possam ter. Pois bem, e nós vamos estudando quando ele diz, contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhe são impostas como medida de progresso. Impostas, entre parênteses, para aqueles que necessitaram de uma imposição desta natureza, que somos nós, todos, no planeta Terra. Allan Kardec registra, então, Deus lhes impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, dentro daquela visão mais simples de que tudo isto aqui no planeta é uma necessidade universal. Mas num outro caminho de reflexão, nós vamos ver que ela não é essencial e obrigatória para todos os filhos de Deus na condição humana. Os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação denominado perispírito. Ou seja, todos têm perispírito. Tanto na Terra, na matéria
e no mundo espiritual, como nos mundos habitados. É uma característica ampla e geral. Só vale a observação de que existem perispíritos mais materiais e existem perispíritos mais densos, portanto, que são os nossos, e existem perispíritos com componentes ou túnicas internas constitutivas mais sutis. Um dia vamos ver, talvez, isso com um pouquinho mais de detalhe. Né? Diz ele, substância, dissertando sobre esse elemento, Kardec, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Ou seja, não temos condições para, por exemplo, reencarnarmos num planeta como a Terra, tomando corpos densos, físicos, como estes que temos, se não houvesse o perispírito. Ele é o elemento que permite a encarnação, que permite, portanto, a ligação entre a alma e o corpo. Portanto, entre os dois, nós temos, como vocês todos sabem, o perispírito. Substância semimaterial, primeiro envoltório. Retirado do meio ambiente onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Essa é uma frase importante para nós. Vamos voltar um instante. A ideia de que o corpo perispirítico, assim como a colônia nosso lar, o perispírito também é material, porque ele é estruturado. Os médiuns não veem os espíritos. Quando os médiuns veem os espíritos, eles não estão vendo o espírito, essência. Eles estão vendo o corpo astral, que tem a forma humana, a túnica externa, que tem cabeça, tronco e membros. Por isso a identificação habitual de um ser humano em qualquer idade também aparente do outro lado. Então, essa é uma lembrança para nós. Existem elementos no perispírito que são muito menos materiais, muito mais sutis, mas ainda assim nós temos aí algo que deriva do fluido cósmico universal, que é como a substância divina, o hálito divino, o hausto divino. Tudo isso se relaciona muito bem quando nós temos as obras espíritas com Allan Kardec nas mãos. Seguindo um pouquinho adiante, segundo a codificação, o espírito é um ser imortal. Portanto, dito de outra forma, a morte não existe. Existe a desencarnação, que é outra coisa, a morte física, mas a alma é imortal, como nós já aprendemos. Aliás, os médiuns aqui, né, e os candidatos à mediunidade se comunicam com eles no dia a dia, exatamente aqueles que já deixaram o plano físico há mais ou menos tempo. Muito bem. Comentando a resposta à questão 92A de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Enfim, vamos ver isso mais adiante. Tem-se na questão 82 da obra citada que o espírito é de natureza incorpórea. E na pergunta 91, afirmam os orientadores que a matéria não lhes oferece obstáculos. Daí o espírito, propriamente dito, penetrar tudo, ar, água, terra e fogo. Porque quanto mais sutil é a sua intimidade, a sua realidade
primeira, mais ele pode estar livre para estar em qualquer domínio, se tiver evolução moral para isto, e do ponto de vista físico, ele não tem limites. Mas até nós chegarmos a isto demora um pouquinho. Muito bem, seguindo adiante, para nós finalizarmos por hoje, os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. E isso tem a ver com o nosso entendimento sobre a vida humana na Terra. Há de tudo neste mundo, mas não só neste. Porque, como Terra, mundo de provas e expiações, as características são essas. Mas cada mundo tem a sua humanidade. Algumas se assemelham com o que nós temos aqui, outras não. Então, cada mundo é um mundo, cada humanidade é uma humanidade. E, portanto, em todas elas, nós vamos encontrar uma variabilidade dos seus integrantes, componentes, do ponto de vista da evolução moral e espiritual, que é o que importa. E, por último, seu número de espíritos no universo é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando as características gerais dos espíritos, nós temos 3 ordens principais, e é uma divisão bem didática, para nós não perdermos de vista, nunca mais. Os espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição. Aí nós temos algumas questões, a perfeição nos moldes do planeta Terra, para os espíritos que nós poderíamos colocar como que nesta primeira ordem, não é? A ideia de perfeição nos parâmetros que nós podemos conceber. Perfeição sideral é outra coisa. Então, eu gostaria de sugerir, brincando um pouquinho, como um dever de casa, não é? Uma tarefa para a próxima semana, que vocês possam ler no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, claro, também de Allan Kardec, o capítulo chamado Sede Perfeitos. E ali é o Evangelho de Jesus, com os benfeitores da codificação, nos falando sobre isto. Não deixando de ler também, ou talvez até especialmente, uma página linda chamada, como já se sugeriu outras vezes, O Homem de Bem. E aí nós vamos ver a perfeição alcançável para os humanos que vivemos aqui, mas também, com a leitura deste capítulo, uma ideia de perfeição em parâmetros muito mais de vida ampla e eterna. É um convite, tá bom? E, por último, a segunda, que é uma condição, uma ordem intermediária, são os que têm como preocupação o desejo do bem. Vejam como a divisão ela foi feita de uma maneira muito simples. Kardec utilizando palavras simples, poucas palavras, mas que dizem tudo. E, agora sim, por último, os da terceira ordem, muito comuns neste grande hospital que é o planeta Terra, são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância sobre as leis divinas de um modo geral, o desejo do mal, que é a antítese do bem, e, portanto, a distância da bondade, da caridade, da misericórdia, do amor, né? E, ao mesmo tempo, aqueles que trabalham, lidam, né? Desenvolveram, né? As chamadas paixões mais, que é uma forma, claro, de nós trabalharmos a questão dos vícios morais. Então, são 3 ordens e vale a pena nós pensarmos um pouquinho
sobre as nossas condições, as condições gerais das pessoas à nossa volta, das comunidades. Que mundo é este? Onde que nós vamos situar a média, não é, do planeta de provas e expiações nessas três ordens? Mas também mais do que isto, qual é o nosso futuro? O que que nós desejamos? Se nós estamos na terceira ordem, o que que nós precisamos mudar no dia a dia, dentro de casa, da nossa vida pessoal, para nos adiantarmos e um dia chegarmos à segunda ordem? E aqueles que já estão nesta segunda ordem, também, claro, com muito mais razão, refletem com facilidade o que lhes resta para chegarem à perfeição alcançável para quem vive no mundo que é o nosso. Muito bem, meus amigos, nós vamos hoje, porque temos um pouco menos de tempo, interromper por agora, e aí nós vamos concluir o estudo por hoje, deixando as dúvidas para a semana que vem.